falar do Japão. O Japão é localizado no arquipélago, no hemisfério norte, caracterizado por estar em uma zona de média latitude, e ele fica no extremo leste da Ásia. Então, começando por aqui. O Japão é constituído por 4 ilhas principais e de maior extensão: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Ele tem aproximadamente 377 mil quilômetros quadrados de extensão, e ele fica entre a placa tectônica das Filipinas e a placa tectônica euroasiática. 70% do território do Japão é constituído por montanhas. E essas ilhas, citadas anteriormente, com o avanço da tecnologia, conseguiram ser unidas aí por meio de pontes futuramente, apesar do relevo acidentado. A população japonesa é de aproximadamente 127 milhões, pesquisa de 2018, ou seja, é um país muito populoso, apesar de ser um país de extensão menor. Começando por aqui. Em 1868, a gente tem a volta do poder imperial para o Japão com a Era Meiji, e tendo assim uma consequência, né, do fim do poder feudal no Japão. A Era Meiji, apesar de ter sido um período muito curto, foi um período que trouxe grandes mudanças para o Japão, com o incentivo do Estado no país e a Revolução Industrial. A gente teve também uma grande marcação da Guerra Fria, porque com a polarização do socialismo e do capitalismo, a gente teve um grande investimento americano no Japão. Então, a gente tiveram pessoas que caracterizaram, inclusive, como um milagre econômico, porque graças ao grande investimento que foi feito pelos Estados Unidos no Japão, o país teve várias melhoras, uma mão de obra melhorada, crescimento industrial. Então, foi algo que caracterizou muito a história. Falando aqui agora da agricultura. Bom, tendo em mente que o Japão ele tem 70% do seu território como cadeias montanhosas e montanhas, a gente tem ali uma parte litorânea que acaba sendo muito mais utilizada para cultivo. Então, a gente tem só 14% da superfície que é utilizada para agricultura, e a gente tem uma grande produtividade que precisa ser gerada em pouco espaço, então é um espaço muito bem aproveitado. Dentre os cultivos mais comuns do Japão, a gente tem arroz, mais conhecido, trigo, cevada, batata, hortaliça e frutas. E para essa outra produtividade, a gente necessita também da terra. Então, é utilizado um grande sistema de irrigações, utilizando muito a tecnologia do Japão, para que o solo seja irrigado constantemente e para que o solo tenha capacidade suficiente de render essa alta produtividade em pouco espaço e nas condições geográficas do Japão. Agora, as características econômicas. Bom, o Japão ele é o país com o terceiro maior PIB mundial, e a gente precisa levar em consideração que, por o Japão ter um território muito pequeno e 70% do território dele é montanhoso, a gente precisa ali de estar importando matérias de outros países para o Japão. Então, por exemplo, 90% do petróleo utilizado no Japão é vindo de importações. Então, ele importa ferro, manganês, cobre e petróleo. São o que é mais importado no Japão. Além disso, como a demanda de matéria-prima no Japão é muito pequena, os japoneses capricham na política de exportação para que a matéria que eles estão exportando seja valorizada o suficiente. Bom, então a gente pode ver aqui, analisando o mapa, que a gente tem Hokkaido, Honshu, por aqui. A gente tem Shikoku, aqui, e Kyushu, aqui. Como é possível analisar, a gente tem uma pequena área. Aqui nós temos oceanos e oceanos, a placa do Pacífico, placa das Filipinas. E aqui a gente tem a placa euroasiática. Então, a gente percebe que como é muito perto do território, e esse movimento das placas tectônicas afeta o território aqui, como maremotos, terremotos e vulcões. A gente vê aqui no território, então, que a gente tem uma grande área litorânea, então a gente costuma ter a ocorrência de plantações de arroz aqui mais pro litoral. Aqui a gente tem concentrações de florestas. Aí a gente pode analisar que aqui a gente tem essa grande parte litorânea, e o Japão, para não desperdiçar essa grande parte litorânea, utiliza essa parte como pesca. Então, a pesca é um grande destaque do Japão, tanto que o Japão já se destacou como o quinto país na produção de peixe. E